para o conflito. Entendemos que a fiscalização desse acordo exige uma maior Era o grande momento da visita. Concentrava-se o repórter da SIC para não perder nada. Mas de nada lhe serviu, porque Cavaco Silva chegou pouco depois para não mais ser visto. Ficaram-se os repórteres pelos jardins. Valem para a posteridade estas breves imagens obtidas pelo único operador de câmara que foi autorizado a entrar. Com a Casa Branca fechada aos repórteres, fica do encontro o relato de Cavaco Silva. Angola foi tema capital. É a opinião de Portugal que toda a pressão deve ser colocada sobre as partes para que se ponha fim à tragédia angolana e se encontre uma solução negocial para o conflito. Entendemos que a fiscalização desse acordo exige uma maior presença das forças das Nações Unidas em Angola. Ainda o drama de um povo que Clinton e Cavaco Silva não querem ver repetido em Moçambique. Falam de clima de confiança entre as partes. O que significa, no nosso ponto de vista, que ninguém deve ser marginalizado do processo político depois das eleições. É preciso que quem perde as eleições esteja convencido que nada lhe acontece no dia seguinte. Mas o que mais tocou Cavaco Silva foi saber-se chefe de um povo que Clinton muito admira. Vi nos olhos dos portugueses uma emoção quase incontida. Penso que a expressão que alguns me transmitiram traduz bem aquilo que dizia no coração. Vários me disseram: Senhor Primeiro-Ministro, esperámos 200 anos para que acontecesse aquilo que está a acontecer hoje. E alguns diziam com lágrimas nos olhos. E o Presidente Clinton cumprimentou um a um. E falou demoradamente com vários membros da comunidade portuguesa. E já que falamos de portugueses, fica uma palavra para os jornalistas da comitiva. Por último, eu tive conhecimento que os senhores jornalistas experimentaram algumas dificuldades na realização do vosso trabalho. Quero dizer que da nossa parte fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Foram desinvocadas razões próprias que não têm nada a ver connosco e, como é óbvio, não podemos respeitar. É óbvio que eu gostaria, ou pelo menos os membros do staff que me acompanham gostariam de ter ultrapassado essas dificuldades, mas não foi possível. Rodrigo Aires Carvalho e Manuel Ferreira, que vieram a Roma e não viram o Papa, a SIC, em Washington. O presidente americano, a questão principal foi o conflito angolano. Houve mais assuntos, certamente, mas os jornalistas só conhecem o relato feito por Cavaco Silva. Era o grande momento da visita. Concentrava-se o repórter da SIC para não perder nada. Mas de nada lhe serviu, porque Cavaco Silva chegou pouco depois para não mais ser visto. Ficaram-se os repórteres pelos jardins. Valem para a posteridade estas breves imagens obtidas pelo único operador de câmara que foi autorizado a entrar. Com a Casa Branca fechada aos repórteres, fica do encontro o relato de Cavaco Silva. Angola foi tema capital. É a opinião de Portugal que toda a pressão deve ser colocada sobre as partes para que se ponha fim à tragédia angolana e se encontre uma solução negocial para o conflito. Entendemos que a fiscalização desse acordo exige uma maior presença das forças das Nações Unidas em Angola.
Ainda o drama de um povo que Clinton e Cavaco Silva não querem ver repetido em Moçambique. Falam de clima de confiança entre as partes. O que significa, no nosso ponto de vista, que ninguém deve ser marginalizado do processo político depois das eleições. É preciso que quem perde as eleições esteja convencido que nada lhe acontece no dia seguinte. Mas o que mais tocou Cavaco Silva foi saber-se chefe de governo de um povo que Clinton muito admira. Vi nos olhos dos portugueses uma emoção quase incontida. Penso que a expressão que alguns me transmitiram traduz bem aquilo que dizia no coração. Vários me disseram: Senhor Primeiro-Ministro, esperámos 200 anos para que acontecesse aquilo que está a acontecer hoje. E alguns diziam com lágrimas nos olhos. E o Presidente Clinton cumprimentou um a um. E falou demoradamente com vários membros da comunidade portuguesa. E já que falamos de portugueses, fica uma palavra para os jornalistas da comitiva. Por último, se tive conhecimento que os senhores jornalistas experimentaram algumas dificuldades na realização do vosso trabalho. Quero dizer que, da nossa parte, fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Foram-nos invocadas razões próprias que não têm nada a ver connosco e, como é óbvio, não podemos respeitar. É óbvio que eu gostaria, ou pelo menos os membros do staff que me acompanham gostariam de ter ultrapassado essas dificuldades, mas não foi possível. Rodrigo Edes Carvalho e Manuel Ferreira, que vieram a Roma e não viram o Papa, a SIC, em Washington. A SIC, a TVI e a RTP